Bom, pessoal, vamos lá. Estamos aqui com esse Dell XPS 13 9310. É um multi-premium até hoje, com certeza. Ele tem tela 4K, um acabamento todo em alumínio, borda infinita, levinho. E a reclamação do cliente foi o seguinte: ele caiu água no teclado e parou de funcionar. Vamos plugar aqui o carregador dele junto com o dispositivo que mede a voltagem para a gente ter algumas medidas aqui e começar por algum lugar. Ó, esse dispositivo aqui, ele mede todos os parâmetros de eletricidade quando a gente coloca o carregador em qualquer dispositivo. Ele é tipo USB-C, então ele vai medir a voltagem e a amperagem, né? Se ele está consumindo energia. Obviamente zero amperes, porque ainda não foi ligado no Note, então não tá passando corrente elétrica. E vamos apertar o botão Power aqui e ver o que acontece. Hum, nada. Morto. Eu vou desmontar ele aqui, deixar ele abrir a tampa, para a gente começar a fazer alguns testes aqui e chegar a alguma conclusão. Tirei todos os parafusos aqui e vamos lá, aqui assim. E olha só o tamanho dessa bateria. Ela ocupa mais da metade da carcaça do Note. Deve durar horas. Ele parece bem intacto aqui. Já não consigo ver marcas de chamuscado ou oxidação. Eu vou tirar esse dissipador aqui. Vamos dar uma olhada no datasheet dele aqui e ver qual é o circuito de administração de energia, para saber se ele está recebendo a voltagem certinha para carregar e para subir o sistema. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui no diagnóstico do possível conserto aqui do XPS. Consegui baixar dois arquivos bem importantes, que é o esquema da placa-mãe e outro é o datasheet, que é a documentação, né, dos serviços integrados e de como ela funciona e etc. Vamos começar aqui pela sequência start, porque sem ela não dá vídeo. Então tem aqui, ó, essa página aqui mostra exatamente como funciona a sequência de boot do sistema, né? Então tá vendo que tem aqui, ó, você vê, ele já mostra aqui, ó, mais 3V always, mais 5V always, né? Vol é a abreviação para voltage always. Então, o que significa? Que quando você já espeta o carregador no jack de entrada, essas tensões já tem que subir. Eles ficam em stand-by, mas elas têm que estar lá. Então, a gente tem aqui, ó, vamos fazer um rascunho aqui, ó. Então, a gente tem mais 3 volts always. A gente tem mais 5 volts always. Lembrando que essas tensões, elas sobem no momento em que você pluga o carregador. Necessariamente, o Note está desligado ainda. Essas tensões, elas nascem a partir do momento que você insere o carregador no jack de entrada, né? Essa tensão também aqui é importante, 1 volt, 1.1 volt de memória. Porém, realmente, ó, eu apertei o Ctrl F aqui e coloquei voltage always on, que são essas duas aqui, ó. Vamos buscar aqui no datasheet esses circuitos aqui. Eles vão caminhar pelas bobinas. Então a gente vai medir pelas bobinas essas voltagens aqui. E se elas estiverem presentes, a gente vai avançando no diagnóstico. Aqui, pessoal, tem o nosso o board view da placa, né, aqui o processador, mas a gente está atrás dessas voltagens aqui, né? Se a gente digitar LX, que é o quê? As bobinas, ele vai listar todas as bobinas que tem nesse circuito, né? Então aqui, ó, LX 3 volts. Ó, acho que é uma aqui, ó. Essa PL308
Tá vendo que aqui no pino 2 tem essa corrente aqui, ó. Mais 3V always on, tá? Então a gente vai medir essa bobina aqui e aí a gente vem aqui novamente no LX underline e já vai listar 5 volts aqui. Onde ela fica? Não sei. Cadê? Aqui, ó. TL 403. Então são essas duas bobinas aqui, dessa fan direita aqui, basicamente. PL 308 e PL 403. Bom, além dessas duas bobinas aqui de Always On, a partir do momento que a gente pluga o carregador, vai subir, quando a gente aperta o botão, vai subir essa tensão aqui, ó. 1.8 primária. 1.8 volts, tá? Essa aqui a gente já marcou, essa aqui a gente já marcou da memória. Vamos colocar aqui entre parênteses memória. Memória RAM, tá? Que nesse caso já é soldado na placa-mãe. Então a gente não vai ter o problema de ter que inserir pente de memória. Por enquanto é isso aqui. Vamos voltar aqui à bancada e encontrar essas bobinas e essas tensões. Bom, então vamos plugar aqui o nosso medidor de voltagem de entrada e vamos plugar o carregador aqui. Olha, aparece 20 volts, o que é tecnicamente bom. Como a gente viu lá no datasheet, essa bobina aqui PL308 é a de 3.3, essa bobina aqui PL403 é a de 5 volts. Vamos ver isso aqui. 3.3 volts, perfeito. 5 volts, perfeito. Agora vamos encontrar a bobina de 1.1. Agora vamos encontrar a bobina aqui de 1.8, que ela é uma tensão sempre presente também. Que é essa bobina pequenininha aqui, ó. 1.7, 1.8, tá bom, perfeito. Agora vamos encontrar a bobina da memória, que talvez aí a gente vai precisar forçar um boot no sistema aqui, né? Vamos lá. Como é uma tensão secundária, ela só sobe quando a gente aperta o botão Power nesse caso. Vamos tentar encontrar a bobina aqui 1.1. Aqui, ó, 1.1 da memória RAM. Ela está tentando subir e ela baixa. 1.1, caiu. Talvez tenha mais uma vez. 1.1 terceira vez, que é o loop de sequência. E provavelmente não vai subir mais. Tá vendo que está dando um LED de on, né? Um LED de ligado, mas mesmo assim ele não consegue iniciar o sistema. Eu acho que após essa tentativa ele fica travado na luz branca e não tenta novamente iniciar o sistema, tá vendo? Ele fica travado. Bom, a gente fez o teste aqui dessas três bobinas, a 3.3 volts sempre presente, a 5 volts sempre presente, a 1.8 volts sempre presente, e na verdade a gente fez a quarta bobina, que é da memória RAM, e elas estão funcionando. Vamos buscar agora essa bobina aqui do processador. Bom, pessoal, então estamos aqui de volta aqui na máquina para a gente ver como está a bobina aqui do processador. A gente já viu que essas correntes aqui essa sequência inicial aqui, ó, de 3 volts e de 5 volts, elas estão presentes. A de 1.8 primária, ela está presente também. Então a gente vai buscar agora essas correntes do processador, né? Essa aqui é da memória, 1.1. Essas aqui, ó, PL1200 e PL1201. VCC, Voltage Current In. Cresceu. Essa bobina aqui, que é VCC In, é a bobina do processador, da PCH. E no board sheet é esses dois caras aqui, ó.
Na verdade, uma alimenta a outra. Se a gente ver aqui, elas carregam um monte de resistores aqui e passam para o processador. E essa aqui também. Ela carrega um monte de capacitor aqui e leva para o processador. Vamos fazer então mais um teste de start aqui, desligar ela e fazer uma sequência start novamente, que ela tenta 3 vezes e depois para o circuito de proteção para ver se pelo menos sobe essa corrente aqui nessas bobinas. Bom, vou desligar aqui o carregador, desligar a bateria. Eu tenho que esperar mais ou menos 1 minuto para o Super I/O desenergizar. E vamos aqui novamente fazer o start dessa placa aqui. Vamos lá. Vamos colocar em escala de voltagens aqui. Encontrar um bom terra. E vamos deixar espetado aqui. Vamos deixar espetado aqui nessas bobinas do processador. Nada. Ela piscou ali, está tentando dar o boot. A 2.3 está presente, mas em nenhum momento a bobina do processador está ligando. Piscou uma luz âmbar, piscou uma luz branca. Deve ser o sistema provavelmente reiniciando. O processador está morto basicamente. Não tem os circuitos as voltagens da bobina do processador. Bom, vamos dar uma olhada então aqui no datasheet novamente para investigar quem são os circuitos integrados que mandam sinal para essas bobinas aqui. Elas são dois lados, né? Que ela vai, um input que ela vai receber o sinal e outro que ela vai mandar. Esse pino 3 e 4 aqui, reparem que ela já sai para o processador. Ela já tem que estar com tensão aqui do outro lado dela, nesse pino 1 e 2. Olha só, descobrimos já aqui o circuito integrado dessa bobina, esse PU1200 e esse, no caso dessa bobina 2PL1201, esse PU1201 respectivamente, né? Então tá bom. Vamos ver aqui. Então, esse circuito integrado das bobinas do processador, a gente vê no pino 2, 3 e 4 as tensões de alta. Aqui estão terras, né? E aqui, esse pino 14 aqui, VCC-P1, é o que vai ligar, dar o sinal para o processador ligar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai medir as tensões desse pino 2, 3 e 4. Reparem que esse pino 14, ele tem dois capacitores aqui, mais para manter a estabilidade desse circuito, e vem uma tensão secundária. Ele vai precisar receber 3 volts aqui, secundárias. Então, algum outro circuito pegou as 3.3 voltagens sempre presentes, transformou em voltagem secundária. Vamos dar uma olhada aqui, quem é que está fazendo isso aqui, ó. Aqui, pessoal, depois de um tempo gastando aqui, achei quem faz essa transformação de tensão. Reparem aqui, ó, nesse circuito integrado, que ele pega essas tensões primárias e transforma em tensões secundárias. Mais 3, V always on, no pino 1 e 2, e no pino 7 e 8, na saída deles são tensões secundárias, que por sua vez vão para essa bobina aqui dos processadores, né? Aqui que vai receber o sinal para o processador ligar. Então vamos fazer essas medidas aqui na placa-mãe. Café. A gente já dá para ver aqui a olho nu os dois circuitos integrados que fazem carregar a bobina, né? Fazem mandar tensão para a bobina. Vamos ligar no microscópio aqui para a gente medir as tensões nos pinos que a gente viu lá no datasheet. Se bate. Ó, pessoal, então a bobina do processador é essa aqui. E logo acima dele tem o circuito integrado que faz essa gerência de correntes e tensões para essa bobina aqui, né? Vamos lá, então. A gente viu que no pino
2, 3 e 4 são as altas tensões de 19 volts. Estou com o multímetro aqui, vamos colocar o pino aqui com muito cuidado para não fechar um curto aqui. E tem 19 volts. Vamos ligar a máquina, né? Beleza, o teclado deu luz aqui, então ele está em sequência de boot. Vamos testar aqui a tensão de 19 volts. Aqui em volta dele nada, 8 volts, é isso que a gente precisava. 7.9 volts, aqui o 1 é terra mesmo, 7.9 volts. Então quem liga essas bobinas aqui é esse circuito integrado, tá? A gente viu que no pino 14 ele é o sinal de enable, basicamente. Vamos com a ponta do voltímetro aqui, ó, e ele está desligado. Ele não deixa essas bobinas ligarem. O sinal do VC100 está certo, que é aquela transformação de corrente, mas o sinal enable está represando a ligada, o acionamento, o funcionamento das bobinas, né? Bom, como essas correntes aqui elas estão ausentes, vamos buscar o circuito integrado que faz a conversão de mais 3 always on para 3 secundária, que vai, por sua vez, alimentar o circuito integrado. Então é esse o C30, né? A gente pode ver que no pino 1 e 2 tem sempre as correntes primárias, sempre presentes, e ele tem que entregar no pino 7 e 8 essas 3 secundárias, que por sua vez eles vão lá para aquele circuito integrado que a gente viu, das bobinas do processador. Vamos pegar o multímetro aqui e medir essas entradas e essas saídas para ver se ele está gerando essa corrente secundária. Ele fica do outro lado da placa-mãe, então vamos precisar aqui desmontar ela. Definitivamente trabalhoso. Estamos aqui com a placa já do outro lado, liguei a bateria, liguei o carregador, continua dando os 20 volts. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Esse circuito integrado minúsculo é o que faz a transformação da corrente mais 3 always on para a corrente secundária, que por sua vez vai para aquele circuito integrado, que por sua vez alimenta a bobina. Então vamos fazer os testes nele aqui para a gente ter certeza que ele está gerando as correntes secundárias. Eu vou ligar o microscópio aqui e para a gente ver as voltagens dele. Bom, então como a gente tinha visto aqui, a gente tem o pino 1 e 2 com as correntes 3.3 sempre presente. Esse pino 3 aqui, ele que dá o sinal, ele é um enable, tá? E aqui é a saída. Esse pino 7 e 8, eles são as correntes secundárias. E esse último aqui é terra. Então vamos lá. Pino 2, 3.3, ok. Pino 4, não tem 3.3. Pino 5, 3.3. Agora que vamos ver aqui. O pino 7 desligado e o pino 8 desligado. Difícil encontrar onde está esse problema. Bom, já que a gente encontrou 3.3 no pino de entrada e tem um pino que é o enable, que ele não está dando esse sinal, o que a gente vai fazer? A gente vai forçar esse enable, vamos fazer um jumper, mantendo ele sempre ligado, para testar se essas bobinas finalmente vão ligar. Vamos deixar a placa sem energia aqui, pegar o assoprador e remover esse circuito integrado para a gente fazer esse jumper. Vamos proteger esse capacitor minúsculo aqui para facilitar nosso trabalho.
Bom, fizemos a remoção aqui desse UC30 e antes de a gente fazer o jumper, vamos fazer um teste só de resistência, né? Para saber se não tem curta nem nada. Aqui então vai ter que dar uma resistência alta. Deixa eu colocar aqui o multímetro para a gente conseguir dar uma olhada. E vamos ver aqui, ó. Pegar um bom lugar terra e aqui, ó, 2.700 ohms. Bom, vamos então aqui ao jumper. Perfeito. Ótimo. Perfeito. Bom, jumper feito com sucesso. Vamos ver se a gente consegue trazer as tensões secundárias para a bobina do processador. Vamos ver aqui. Bom, temos 20 volts. Vamos medir aqui com um microscópio se deu certo esse bypass. De um lado temos 3 volts. E do outro 3 volts. É isso que a gente queria. Agora vamos encaixar de novo a placa-mãe aqui na carcaça e ver se finalmente dá sinal aqui de vídeo. Nada. Ele continua em reboot ainda. Por que será, hein? Ah! Tem vídeo! Caramba! Inacreditável. Mas ele continua reiniciando ainda. Bom, pessoal, eu voltei aqui na sequência Start, que é onde a gente está trabalhando, e o que eu notei foi o seguinte: quando a gente coloca o carregador, ele já cria automaticamente essas duas voltagens aqui, mais 3 VAUs, mais 5 VAUs, tá? E aí vai dando sequência aqui nas verificações do PCH, né, que é o chip controlador, basicamente é o que faz a máquina funcionar. E aí, aí depois disso, ele vai criar 1.8 primária, vai criar a tensão daquelas bobinas do processador e etc. Aqui, ó, PCH Output, ele faz um primeiro reset, uma vez que está verificado, ok, essa sequência aqui. E só lá embaixo, depois desse primeiro reset, que ele tem essa mais 3 VS, né? Então, ele faz essa sequência. E o que a gente fez na nossa dança maluca aqui? A gente alterou a sequência. A gente alterou a sequência start. A gente passou esse 3 VS, olha que junto quando a gente já liga o carregador. Então na nossa sequência, está basicamente assim, ó. Então, na nossa sequência, a gente tem, depois do bypass, aquele circuito integrado de conversão de tensões primárias para tensões secundárias, aconteceu isso aqui, ó. A gente tem essa aqui, a 1, a 3, a 5 aqui, e a gente tem uma terceira tensão aqui, que é a mais 3 volts secundárias, né? E essa sequência, essa coreografia que tem que ser feita, ela é quebrada. Mas a gente conseguiu de resultado, como a gente viu lá, da imagem. Ou seja, a gente conseguiu fazer o processador funcionar, agora não funcionar, para chegar para ter imagem no monitor, mesmo que fosse só o logo. Então, eu acho que a partir do momento que a gente alterou essa sequência start, mesmo conseguindo um resultado de imagem, o PCH não deixa a gente continuar ela, porque ela não está em ordem. Ela não está respeitando exatamente aqui essa sequência. Eu vou fazer o pedido desse circuito integrado pequenininho, eu vou fazer o pedido dele, vou fazer possivelmente a substituição
E qualquer novidade sobre esse Delta Express, eu volto a falar com vocês. No mais, eu vou parar por aqui. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês têm algum palpite do que pode estar acontecendo nesse circuito. Mas eu acho que quando a gente trazer novamente essa sequência de start na forma que ela é programada no PCH, a gente vai ter novamente imagem funcionando, né? Então, eu vou pausar o vídeo por aqui. Eu agradeço muito a audiência de vocês e considerem se inscrever no canal. Gostaria de saber um feedback de vocês também. E é isso. Até a próxima.